Olá, boa noite. Boa noite à Federação Espírita de Sergipe. Boa noite, Adson. Que maravilha estar de volta, hein? Depois de tanto tempo. Boa noite, Marcele. Vocês me ouvem bem? Só sinalizem se vocês estão me ouvindo. Boa noite, a minha amiga Jeane. Tudo bom? Prazer estar com vocês nessa noite, voltando aos nossos trabalhos virtuais. Estão me ouvindo, né? Maravilha. Amém, amém, amém. Saudade de todos e todas também, viu? Muito bem-vindos e bem-vindas. Que maravilha! Bem-vindos e bem-vindas à nossa casa de oração, Grupo Espírita Caravaneiros do Amanhã. Ontem nós iniciamos as nossas doutrinárias presenciais. Aproveitar para dar os informes, né? As doutrinárias presenciais são todas as segundas às 19h30. As terças, toda terça, às 19h30, são as nossas doutrinárias virtuais. E às quintas-feiras, toda quinta-feira, às 19h30, é o nosso Evangelho no Lar virtual. Boa noite, Margarida. Boa noite, a nossa presidente que já entrou, Claudete. Boa noite, Érica. Marcos, muito bem-vindos e bem-vindas, tá? As lives agora vão ser feitas aqui diretamente, ao vivo, do nosso cantinho de oração, Grupo Espírita Caravaneiros do Amanhã. E queria agradecer, né, a todos e a todas que estiveram presentes conosco ontem no início dos nossos trabalhos de 2022, né? Na nossa doutrinária presencial, que ocorreu ontem às 19h30. Que teve como palestrante a nossa caravaneira Conceição Prado. Vamos chamar a Marcele. Boa noite, Rivaldo. Deixa eu verificar aqui a nossa conexão. Que a gente colocou a internet para a gente fazer as nossas lives. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Fábio. Já convidei você, Marcele. Veja se você recebeu o nosso convite. Boa noite ao nosso presidente, Reni.
virar a câmera. Certo. Ei, maravilha! Cheguei. Boa noite, Marcele! Boa noite, Renatinha. Boa noite a todos que fazem o Grupo Espírita Caravaneiros da Manhã. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês de volta. Já estava com saudade. E nós também, né? Renatinha, Valdo, Claudete e todos que fazem o Caravaneiros. Que a Oh, paz do doce Mestre Jesus possa encontrar cada um que está aqui presente. gratidão, gratidão, gratidão. Nós aqui estávamos esperando, né, por esse momento, né, na ansiedade da contagem regressiva, né, de retornar aos trabalhos. E graças a Deus a gente retornou ontem, né, ao presencial. E hoje o primeiro, né, a doutrinária virtual de 2022. Então, antes de iniciarmos, né, eu vou ler o Minutos de Sabedoria. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Essas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem cair. Ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo caso. Então, ficou essa mensagem bonita para a noite de hoje, né? E gostaria que você, Marcele, fizesse a prece inicial, por favor. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que as reflexões de hoje possam acrescentar a cada um que venha assistir a esta live, acrescentar lições de amor, de sabedoria, de afeto e que possamos contribuir para uma sociedade mais fraterna e mais amorosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, fique à vontade. A casa é sua, Marcele. Muito obrigada novamente, Renatinha. Obrigada pelo acolhimento, pelo carinho, pelo convite, por tudo. Até pela sugestão do tema, que a gente conversou sobre mês de maio. Vamos falar algo em relação às mulheres. Eu disse, Renatinha, já estou num tema interessante para homenagear as mães e, ao mesmo tempo, chamar a responsabilidade mães e pais, porque eu gosto de incluir. O Espiritismo é isso, é Uhum. inclusão. Então, hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema. O nome do tema é Nossos Filhos são Espíritos. Porque, porque eu falo reflexão? Porque aqui nós vamos entrar no tema paternidade, maternidade. E o tema é de acordo com o livro. É o mesmo título, né? O título homônimo, de um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, que é Nossos Filhos são Espíritos. É um livro, assim, muito bom de ler, muito fácil, muito agradável de ler. E esse médium Hermínio de Miranda, escritor espírita, ele fala que a intuição que ele teve para escrever esse livro foi quando ele foi pai. Ele conta que foi pai com 23 anos, muito jovem, lá nos idos dos anos 60, se eu não me engano, 80. E quando ele foi pai, ele disse que comprou, assim que a esposa ficou grávida, já naquele período de espera, de aguardando o bebezinho. Ele já era espírita. Mas aí ele disse que compraram um livro, ele disse que comprou um livro escrito por um pediatra. O livro explicava como alimentar o bebezinho, como colocar para dormir, como vestir no frio, no inverno, como é que identificava quando a criança estava com frio ou com calor.
como colocar para dormir melhor. Naquela época ainda não se falava em intolerância à lactose, né, nas alergias a leite, mas qual comida se adequava mais a cada período da infância. Ele disse que tudo isso, higiene, como dar o primeiro banho, os primeiros banhos, limpar o umbigo, ele disse que isso tudo encontrou, sim. Porque ele fala, é claro, num tempo que não era os tempos da internet de hoje, né, os acessos à internet que a gente tinha hoje. Ele Uhum. disse que encontrou isso, mas quando ele se viu com aquela criaturinha no colo, assim que a mulher teve a bebezinha, foi uma menininha, o nome era Ana Maria, porque eles tinham acordado que se fosse uma menina, se chamaria Ana Maria, porque naquela época também não se tinha as ultrassons como a gente tem hoje, aquela facilidade de saber o sexo bem antes, né? E ele disse que quando se viu, a mulher pariu normal, e a mulher cansada do lado na cama, e ele foi correndo ver o bebezinho. Quando olhou aquela criatura, ele pensou, meu Deus, quem sois, criatura? De onde vieste? O que viveremos juntos? O que te ensinarei? O que viestes para me ensinar? E ele disse que daquele do alto dos 23 anos, era jovem ainda, com aquela menina no colo, ficou pensando que a pediatria, os pediatras escreviam livros para ensinando a cuidar de filhos, cuidar de crianças. Mas ele sentia falta de um espiritiatra. Ele brinca com essa expressão, ele cria essa expressão, espiritiatra, que seria alguém que orientasse a como o espírito devia se colocar na criação dos filhos. Ele fala de maneira leve, de maneira sutil. Diz que é um livro para crianças, na verdade, ensinando como lidar com crianças. Mas ele quis levar a gente para esse pensamento. Como nós espíritas, por onde a gente se orienta para criar os filhos? E aí ele começa a dizer que vamos desaprender, primeiro do que tudo, porque que a gente comece desaprendendo. Gente, se vocês estiverem me ouvindo, me dê um aceno aí, porque Renata sumiu, eu não estou conseguindo vê-la. Ah, tá tudo certo, né? Estava com medo da minha conexão ter dado problema. Então, valeu, maravilha. E aí, ele começa dizendo, é um livro, assim, muito agradável, que complementa também, porque eu também, Boa Noite, Garden, que eu venho falando esse ano todo, sobre relacionamentos em geral. E eu vinha seguindo o livro Vida e Sexo. Obrigada, Gardênia. Vida e Sexo, de Emmanuel. É a psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E eu vinha seguindo esse livro, porque ele fala de relacionamentos como um todo. Então, já tenho falado, em outras palestras, já tenho falado sobre namoro, relacionamento, responsabilidade afetiva, casamento. E falar de filhos foi assim, foi tudo muito que não existe coincidências. Calhou de falar logo no mês de maio, mês das mães. Então, quando a gente aceita receber um filho no nosso lar, a gente é o primeiro sim que a gente diz. É o sim à vida. É quando a gente se percebe num lar que aquela criança vai chegar e a gente aceita, a gente diz sim, que é o primeiro impacto, a primeira dificuldade. É aceitar o filho. E aí ele começa dizendo no livro que a gente tem que desaprender. Comece desaprendendo. O que é? Ele diz, comece aprendendo que nossos filhos são espíritos. Porque nós, pais e mães, temos o costume de encarar, a gente diz como meu filho, minha filha, nossos filhos. A gente, por ter gestado, né? Por ter acolhido aquela criatura por 9 meses nos nossos ventres, a gente acha que é da gente, acha que filho é uma extensão do nosso corpo. Então, o primeiro pensamento é que a gente entenda que nossos filhos são espíritos. O que quer dizer isso? É que nossos filhos são seres independentes de nós. São indivíduos com uma história própria, com vontades e com uma história que veio até antes de nós mesmos. A gente acha que sabe mais, que sabe mais, que sabe o que é o melhor, que sabe tudo dos nossos filhos. Às vezes, por muitas vezes, a gente, de forma equivocada, quer até invadir o espaço dos filhos, no caso de filhos já adultos, achando que podemos escolher por eles, quando a gente esquece que nossos filhos são espíritos. Espíritos esses que podem ter a mesma idade que a gente. E se encarnou no nosso lar e se encarnou como os nossos filhos, são espíritos a nós simpáticos ou adversários,
que precisaram vir para que a gente aprenda juntos. Então, por isso que eu digo que essa palestra não é específica para mães, é específica para pais, para mães, e vou explicar por quê. Podem interagir, fazer perguntas. E vou explicar por quê, de acordo com o livro, mais do que pais e de que mães, como uma comunidade, uma universalidade pode influenciar também. Às vezes alguém pode dizer, não, não tenho filhos, nem tenho intenção de ter. Então, essa palestra não é para mim, não tenho nada a ver. Lê do engano. Tem uma historinha, dentre várias. Ele conta várias, ele vai destrinchando os capítulos e vai falando algumas historinhas. Aí uma delas me chamou bastante a atenção sobre aquela história assim de que na encarnação ninguém erra de endereço. Todos nós que estamos compondo aquela família, aquele núcleo, nós somos conhecidos de outras vidas. E isso também já começa a explicar, antes de contar a historinha, tem um item uma questão 207 do Livro dos Espíritos. Porque eu comecei dizendo, nossos filhos são espíritos, ou seja, eu só entrego para o meu filho a carga genética. A carga moral ninguém herda. E alguém pode dizer assim, paz e axé aqui da Bahia. Paz também, gente. Paz e axé. E aí, muito bem, eu também fiquei muito feliz de ver essa casa retomando os trabalhos dela. E aí, como eu estava dizendo, como é que eu estou dizendo que é individual, que nossos filhos são espíritos? Se às vezes eu reconheço naquela criatura tanta similaridade de comportamento comigo mesmo, ou com um parente, às vezes nasce uma criança, a gente diz, meu Deus, é o avô todo, é a avó toda, vixe, parece que é o bisavô. A ruindade do avô, então calma, a inteligência da avó. A gente começa a fazer determinadas associações, mas no item 207 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta. Diz assim: quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral? E aí vem a resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguineidade. Então, ele cai por terra aquela história que a gente achava, herdou, saiu igual a avó. Mas aí o que justifica? Ainda assim, quando não me convence, não convence as pessoas, essa resposta pura e simples. Mas mesmo assim, e quando eu encontro similitude, similaridade? Quando eu encontro características naquela criatura que são da minha família, ou da família do pai, ou de um ancestral, o que justifica então? Justifica como? De onde vem, aí vem a 207A no salvar. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? Vem porque são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. E acrescento mais, quando a gente diz assim, é a cara do bisavô, é o mesmo gênio do bisavô. Meu Deus, como parece. É porque é possível, não vou dizer que sempre, que seria leviana, mas é possível que seja o próprio bisavô que volta ao seio da família para reparar, para evoluir, que ainda era necessária essa caminhada ao lado daquela família. Então, pode ser que aquele pequenininho que encarnou, que parece tanto com aquele bisavô, com aquele tataravô, pode ser que parece nas características, além de físicas, nas características psicológicas, pode ser que seja, sim, aquele seu ente querido. Mesmo porque a gente volta nos lugares onde somos simpáticos, perto das pessoas que nos são simpáticas ou antipáticas, ou por antipatias, que a escola, a encarnação, nada mais é do que uma grande escola, né? Para que a gente evolua. Então, pode ser aquela mesma pessoa. E a historinha que eu disse que me chamou a atenção é uma história interessante. Ele conta que um irmão espírita, da mesma casa espírita que ele frequentava, chegou contando de um problema familiar. Era o seguinte: a filha dele era casada e desejava ter filhos, mas sempre que ela engravidava, ela sofria abortos espontâneos. A gravidez não conseguia ir a termo, os bebezinhos não conseguiam nascer. E vários abortos ela teve. E aí começou-se a investigar. A orar levou-se para
para o centro, começou-se a orar, e aí veio a espiritualidade amiga, o espírito foi autorizado a explicar, e esclareceu-se que aquele bebezinho que ela perdia sempre, era mesmo o espírito, era porque na vida anterior, ele era um homem que era amigo desse avô do bebê. E esse homem ficou viúvo e tinha uma filhinha pequena. E adoeceu. E adoeceu gravemente. Quando ele se viu no leito de morte, ele pediu a esse amigo, que nessa encarnação atual seria o avô dessa criança, né? Pediu a esse amigo que cuidasse da filhinha dele quando ele desencarnasse. E o amigo prometeu que cuidaria. Ocorre que quando ele morreu, a pessoa não cuidou. Muito pelo contrário, maltratou a menina. Foi assim, cruel com a criatura. O que fez com que esse pai desencarnado ficasse muito angustiado e enraivecido. Ficou com muita raiva, com muito rancor, com muita tristeza, com muita negatividade. E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, a encarnação passou. Esse homem morreu, essa menininha também morreu, e assim se pensava que o caso já tinha acabado. Ocorre que não, né? Nós sabemos que tudo que a gente faz reverbera posteriormente, para bem ou para mal. É a lei de ação e reação, causa e efeito. E aí, no mundo espiritual, quando todos desencarnaram, ficou-se resolvido que para que superasse essa angústia desse homem, que tinha tanto ódio do amigo que não honrou com a palavra, do amigo que maltratou a menina. Então ele tinha muito ódio. Para que eles se ajustassem, o que era que ia acontecer? Iriam nascer como parentes no mesmo lar. A menininha, outrora filha desse homem, viria como filha do que não cuidou dela, do que teria que cuidar dela, e o que antes era pai viria como filho dela. Ok, porque aí, como neto, eles se ajustariam com amor, né, familiar de avô e neto. Mas o espírito estava tão endurecido, embora tenha sido um plano encarnatório, embora tenha sido tudo ajustado no mundo espiritual, mas o espírito trazia em si tanta mágoa, tanta raiva, tanta tristeza daquele que seria o seu futuro avô, que a gravidez da moça não conseguia ir a termo. Quando ele pensava, ele tinha tanto medo da rejeição experimentada não por ele, mas pela filha dele em outra vida, que ele se negava, ele não conseguia, a gravidez não conseguia ir a termo. E aí foi quando, por esse avô ter um conhecimento da doutrina espírita e buscar investigar, chegou-se a notícia, olhe, vovozinho, futuro vovô, a entidade da sua filha, ou o bebê da sua filha, tem problema com você. Acolha-o, ame-o. E aí esse homem fez um trabalho de conversa mesmo, como se estivesse conversando com alguém encarnado. De oração, de conversa, garantindo ao espírito que ele seria bem recebido, que ele poderia chegar, que ele seria bem recebido. E assim, a moça conseguiu levar a gravidez dela a termo. Ela conseguiu engravidar, a criança nasceu, e aí, segundo o avô falou depois, os dois se dão muito bem. Então, foi uma história de sucesso, assim, uma história muito bonita de sucesso. Então, outro medo dos pais, eu vejo um medo dos pais espíritas. Eu já vi assim, pensando, meu Deus, porque geralmente com a mãe nasce a culpa, né? Mais com a mãe do que com o pai. E quando a gente tem um pouco de conhecimento do espiritismo, a gente pensa assim: que criatura é essa que eu estou colocando no mundo? Será que é um amigo? Será que é um inimigo? Será que é um adversário? E aí ficam pensando, meu Deus, e se for um adversário muito grande, se a criança tiver uma dificuldade, uma diferença muito grande comigo e eu não der conta? E aí esse livro também vem dando um esclarecimento interessante. Ele diz que, na grande parte das vezes, nossos filhos são seres em evolução como nós mesmos. Então, ninguém tenha medo de não dar conta. É claro que nós podemos receber nos nossos lares espíritos afins ou espíritos inimigos. E aí
por isso que justifica-se a bênção do esquecimento. É por isso que não vale a pena, não é necessário que a gente fique procurando saber, com curiosidade, quem será meu filho? Quem eu era em outra vida? Esse filho era quem em outra vida? Porque é desnecessário. A gente tem que viver o hoje. E por que é que também a criança vem esquecendo da sua vida anterior? Para que os pais possam, aproveitando da neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender, né, que é a capacidade de se moldar, de mudar do corpo infantil, aproveitando da fragilidade do corpo infantil que nos inspira amor, nos inspira carinho. Quem olha para um bebê só pensa em ternura, nos enternece. Ninguém vai olhar para um bebê e pensar, virgem, será que era um inimigo meu de outra vida? Então, ainda que, posteriormente, no lar, aquele filho venha a ser um filho problema, um filho difícil, mas pelo menos nos primeiros anos é possível que haja a superação das diferenças que podem acontecer de vidas anteriores. Por isso a bênção da encarnação, a bênção do esquecimento. E aí vem outra questão do Livro dos Espíritos, bem interessante, porque eu tinha dito que, tudo bem, o espírito procede, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ou seja, eu não crio o espírito de um filho. Contudo, eu sou muito responsável por aquela criatura que eu coloco no mundo, que eu recebo enquanto filho. A responsabilidade dos pais e mães, e agora eu chamo a gente, nós pais e mães e comunidade, a responsabilidade da criação de uma criança. E aí tem aqui, 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o dos filhos após o nascimento? A resposta vem: exercem sim, e muito, pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso, um auxilia o outro a progredir. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. E aí nós, pais e mães, tios, tias, porque para criar uma criança é necessário uma aldeia, é um provérbio africano. Todos somos responsáveis, sim, pela educação dos nossos filhos. Aí somos responsáveis, temos obrigação, quando você recebe, primeiro de dar o sim, né? Porque o espiritismo é contra o aborto, e alguém pode dizer, eu tive uma gravidez não planejada. Não existe gravidez acidental. Não existe. Ainda que conscientemente a gente não esteja preparado para receber aquela criatura, mas os livros espíritas dizem, se narram lindamente que preparação, quanta preparação é para que um espírito encarne. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não impeçam que um espírito venha evoluir e progredir. O que é um aborto? É a interrupção da evolução de um ser. É como se uma criancinha chegasse na porta da escola, do maternal, e alguém jogasse ela para fora da escola. Senão você não vai entrar. Aqui não, você não entra porque eu não estava preparada agora, a sala não está arrumada. É justo? Imagina a criancinha que saiu de casa, que a mãe limpou, lavou, deu banho, deu comida, entregou a criança na porta da escola. E você vai, bate a porta na cara e diz, a escola não entra. E alguém possa dizer assim, mas era tão pequenininho, era só um bolinho de carne. É a mesma coisa que eu diga, a criança não vai para a escola não sabe ler? Não precisa ir não. Não sabe nem ler, eu expulsei da escola. Eu posso expulsar uma criança da escola porque ela ainda não sabe ler? Não é indo para a escola que ela vai aprender a ler e as lições da vida. É nascendo que a gente aprende as lições da vida. É recebendo aquele espírito que talvez você ache que é um acidente, que pode ser a criatura que vai te auxiliar, pode ser aquele teu ente querido, aquela pessoa que é um afeto tão grande que vai ali ser a oportunidade para ambos crescerem juntos, para ambos se auxiliarem, para ambos se amarem, para resolver querelas passadas,
Ah, é um inimigo. E se eu receber um inimigo? A gente só é inimigo e é magoado se um dia a gente amou. E aqui eu dou um exemplo grosseiro que eu gosto que eu acho muito bem engraçado. Eu vi certa feita, acho que foi Alberto Almeida falando, depois Jorge Larra, falando assim, que a gente só tem mágoa, raiva, rancor, de quem a gente um dia quer bem, quis bem. Por exemplo, se a gente for assaltado, não a gente é assaltado na rua, Deus o livre que alguém seja assaltado, mas se acontecer de alguém ser assaltado, alguém colocar uma arma e roubar um celular, quando a gente vai contar a polícia ou alguém, a gente vai dizer assim: eu estou tão magoada com aquele ladrão que me roubou. A gente não tem mágoa do ladrão. A gente pode ter raiva, medo, pode ter inúmeras sensações, sentimentos, impunidade, de raiva, de vontade de se vingar e tal. Mas mágoa não. Sabe por quê? Porque a gente não tinha nenhum contato, a gente não tinha nenhum vínculo amoroso, a gente não tinha nenhum vínculo emotivo. Então a gente só tem mágoa e só é adversário se um dia a gente teve algum vínculo afetivo. Então, mais um motivo para que a gente receba. E nesse livro ele conta a história, já que eu falei do tema do aborto, ele conta a história de uma moça. Essa história de esperar o tempo certo, né? Que a gente fica querendo programar tudo, a gente tem uma visão muito rasa, materialista. A gente acha que tem a rédea de tudo. A gente esquece que somos espíritos ocupando provisoriamente a matéria e não matéria ocupando o espírito. Não, nós os espíritos somos eternos. Nós temos a eternidade. Então, a gente pensa muito com o hoje. Eu engravidei hoje, eu não tinha condição de ter um filho hoje. Só penso no hoje, porque a gente é muito apegada à matéria. A grande maioria dos nossos problemas. Boa noite, Fabiana, seja muito bem-vinda. E a grande maioria dos nossos problemas está dos nossos desesperos, das nossas angústias, das nossas ansiedades, da nossa depressão, está quando a gente esquece de que a gente tem uma eternidade a nosso favor, quando a gente foca só no material e a gente se desespera, quando a gente esquece que a gente está sempre acolhido, que qualquer que seja o nosso problema, mas vai ter solução e que é provisório, que tudo passa. Quando a gente tem consciência da nossa transitoriedade, fica muito mais suave encarar nossos problemas, apesar de grandes, apesar de não negar que a gente sofre, claro que a gente sofre. Mas, enfim, contando a história dessa moça, era uma moça muito bela, tinha uma profissão muito boa. E essa moça engravidou. Só que se ela levasse essa gravidez adiante, seria possível que ela perdesse a sua função, perdesse o seu emprego, ou não ganhasse as promoções que ela pensava, ou não rendesse como ela pensava no trabalho. E aí ela resolveu por interromper a gravidez. Ocorre que tempos depois, ela engravidou novamente. E ela, mais uma vez, interrompeu. E novamente, e novamente, e novamente. Enfim, essa pessoa engravidou 8 vezes. E oito vezes essa pessoa interrompeu a gravidez pelas vias do aborto. E aí, depois mais velha, já numa idade avançada, ela veio a desencarnar. E qual não foi a sua surpresa? Ela não tinha consciência da imortalidade, né? Do espírito, da alma. Ela achava que matou, morreu e acabou. E aí ela foi ver que não era bem assim. E aí tem aquelas 8 criaturas estavam revoltadíssimas a recebê-la, com muita raiva, porque ela tinha interrompido a gravidez. Ela não tinha permitido que eles tivessem vindo nascer para evoluir, para aprender aqui no planeta Terra. E aí, com muita raiva dela, com muita raiva, e ela muito desesperada, né, fora do corpo, apenas o espírito, e recebendo aquela até agressão daqueles espíritos. Até que, com os tempos, os ânimos foram serenados, ela foi instruída, e ela aceitou, ela entendeu que ela errou, que aquela atitude dela não foi certa, não foi correta, e ela disse que queria reparar o erro. E dizendo que queria reparar o erro, foi-se ajustada, que ela viria como irmã, nasceria na Argentina, num lar pobre, e viria como irmã daquelas 8 criaturas, aquelas 8 pessoas que ela tinha abortado, que teriam que ser filhos dela.
e ela receberia eles como irmãos. E além de tudo, a mãe ia morrer quando ela fosse muito jovem e ela teria a obrigação de criar os 8 irmãos. E o pai seria um alcoólatra, que seria que seria um alcoólatra. Então, veja que dificuldade ela criou. E ela disse, ok, aceito sim, eu entendo agora que eu errei, aceito sim, mas e por que eu não posso casar, nascer, né? Encarnar, casar e receber esses meus irmãos como filhos mesmo? E aí foi-lhe respondido, porque a sua chance já passou. A chance de recebê-los como filho e ter um pai ao lado para criá-los, você jogou fora quando você resolveu abortá-los, quando você resolveu interromper a gravidez. E aí, agora, você precisa, para se ajustar, e a misericórdia divina está aí, você precisa criá-los sozinha. Então, a mãe era um espírito, a pessoa que encarnou, que vinha antes, era um espírito amigo, que também protegia, que ninguém está desprotegido. Então, era um espírito que era amigo, que tinha interesse que aqueles espíritos abortados evoluíssem, era um mentor amigo daqueles espíritos. Ela veio primeiro como mãe, iria dar aquele apoio, aquele suporte. Os irmãos viriam como irmãos, como filho, como irmãos problemáticos, maltratando ela, porque eles tinham aquele rancor, aquela raiva dela. Eles não entendiam, claro que na encarnação eles não entendem porque essa raiva da irmã tão grande, mas era por isso, por memórias que eles traziam da rejeição. Isso mesmo, Cláudia. Nós somos criadores das nossas dificuldades. Isso mesmo. E às vezes, quando a gente está sofrendo, como eu falei aqui anteriormente, a gente só olha assim e diz: ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Nada é por acaso, né? Claro que a gente vai botar o dedo e julgar as pessoas, mas nada é por acaso. E aí, ela recebeu eles como irmãos e o que ela ia ter de suporte era que um daqueles filhos que ela abortou, ele a perdoou. Apesar de ter sofrido, ele a perdoou. E ele viria dela, vizinho, seria o segundo filho, que ia auxiliá-la na criação daqueles outros espíritos. E aí vejam como é a justiça divina, como é tudo está certo na misericórdia divina. Vejam o quão importante são as nossas funções de pai e de mãe, o nosso sim, esse sim inicial à vida. Tem outra historinha também, porque por historinha a gente aprende muito. Hoje eu estou cantadeira de história, sabe, Renata? Outra historinha bem interessante. Às vezes, a gente vê pessoas angustiadas porque têm vontade de ser mães e não conseguem engravidar. Mas existe o meio da adoção. E filho é filho, independente do meio com que ele chegue para você. Se tiver que chegar, se tiver que ser seu filho, ele vai arrumar um jeitinho e vai chegar. Às vezes chega por um vizinho que você quer muito bem. Às vezes chega por uma nora, um genro. Não tem pessoas que têm um genro e dizem, olha, esse genro é como se fosse um filho para mim. E quem disse que não é o jeito que seu filho, filho de alma, aquele espírito afim não escolheu para chegar para você através de um genro, através de uma nora, através de um vizinho, através de um sobrinho. E aí o livro conta uma história interessantezinha, eu sei, interessantezinha não, interessantezona, de uma moça que nasceu, ela precisava crescer num lar, mas ela nasceu na barriga de pais adotivos porque eles possuíam características físicas, saúde física superior aos pais que ela precisava ter. Então, os pais biológicos, para que ela viesse nessa vida, desenvolver o que ela precisava, o que seria necessário, ela nasceu daquela barriguinha biológica da mamãe dela e daquele papai. Posteriormente, ela foi entregue à adoção e chegou nesse novo lar. Então vejam como a misericórdia divina é perfeita e como a gente, também eu convido, gente, aqui já é outra ramificaçãozinha, é a constelação familiar. Convido a honrar
os pais biológicos dos nossos filhos adotivos. Às vezes a gente, eu sei que nós espíritas entendemos, tem aquela a lição lá, né, do Evangelho, parentesco corporal e parentesco espiritual, do quão importante é o parentesco espiritual, é mais firme e mais importante até do que o com os vínculos consanguíneos. Contudo, cabe a gente não excluir os pais biológicos da criatura que a gente adotou. Por quê? Porque foi esse sim que esses pais biológicos deram lá atrás, com as dificuldades deles, com virtudes, com defeitos, como seres humanos com virtudes e com defeitos falíveis, que fizeram com que aquela criatura chegasse no seu lar, enquanto filho adotivo. Então, eles merecem ser honrados, merecem ter um lugar de honra no coração de todos, para que aí tudo se ajuste, para que as pessoas cresçam equilibradas, entendeu? É muito importante. É só um adendo, um parêntese, e é um livro interessante também, é um livro de Valdo Franco, Psicografia ditado por Joana de Ângeles, é Constelação Familiar, fala sobre esses meandros da família. Então, vale a pena, assim, quem tiver uma curiosidadezinha para ler, para falarmos sobre isso. E aí, nós somos pais e mães, somos chamados à responsabilidade diuturnamente. Ah, é tarefa fácil? Não. Mas a partir do momento que você recebe uma criatura, ou pela sua barriga, ou pelo seu coração, mas recebe como filho, honre. Nós somos chamados nós devemos satisfação, diz assim, se falharem, serão considerados culpados. Mas e aí? E se eu tenho filhos, eu me dediquei, e aquele filho resolveu não ir pelos caminhos que eu orientei? Tem duas hipóteses interessantes. Uma é porque, primeiro do que tudo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. E entender que, claro, do adulto, né? Que a gente tem um dizer popular antigo das pessoas que diziam assim: de 0 a 7 a gente educa, de 7 a 14 a gente orienta, e de 18 em diante a gente reza. É assim. Por isso que a criancinha, eu falei lá, neuroplasticidade, que vem com um corpinho molinho. Por quê? Porque cabe a nós identificarmos aquela criatura, quando nasce já com 1 aninho, 2, a gente já começa a ver o temperamento. Cabe a nós, enquanto pais e mães, enquanto tá ali molinho, enquanto tá ali ainda que não aterrou totalmente na encarnação, aparar as arestas, identificar as potencialidades. Renata é uma comunicadora. Eu tenho certeza que, a menos que eu esteja errada, acho que não, que Renata já era uma criancinha que conversava. Não era, não? Tenho certeza. Por quê? Porque o propósito de alma, propósito de vida, então, na infância, já devia conversar pelos cotovelos. Já devia ter uma facilidade, já devia gostar de um rádio, já devia gostar de aparecer, de apresentar, de ler uma poesia, não sei. A gente tem que olhar com olhos, não só de racionalidade. Olhe para sua criança e veja qual é a potencialidade dela e não iniba, ajude a desenvolver. E, ao mesmo tempo, não que o amor não seja um amor cego, que faça que a gente segue para as sombras, para os defeitos dos nossos filhos. E a gente tem como obrigação aparar essas arestas. Tratar é um trabalho diuturno, educação não é algo que se educa um dia só, não. Aquela história das mães da gente. Tira a toalha não deixa a toalha em cima da cama. Isso não foi um dia só que a mãe falou, para que conseguisse que a gente fizesse. Escove o dentinho toda manhã, escove o dentinho na hora de dormir. Não é uma vez só que se fala, até que a gente introjete e vai fazer sem ninguém mandar. Educação é algo constante, mesmo porque nós, adultos, pais e mães, a gente tem o conhecimento, engatinhando no caminho do espiritismo. A gente tem aqui tanto conhecimento, a gente ainda está se educando. A gente ainda não é educado o quanto gostaríamos e deveríamos, eu tenho certeza. E
a gente quer jogar os filhos assim, como se nascessem sabendo? Eu sei, gente, eu comecei a dizer, nossos filhos são espíritos. Sim, mas temos essa infância para que a gente possa fazer valer o nosso papel de pai. Se essa criatura não fosse para ser meu filho, se eu não tivesse o papel de educar, eles não tinham nascido como meus filhos. Pode ser, é tão inteligente. Ok, mas se não fosse para você cuidar, ajustar, aprumar, dar o leme, não teria nascido como seu filho. Se nasceu como seu filho, é porque é tarefa sua de não delegar a outro a educação. Muitas vezes se delega à escola, né? Muitos pais, eu vejo os professores se queixando bastante, que os pais delegam tudo à escola. Além da transferência de conteúdos, também a educação. E educação básica, educação familiar, se aprende no lar. Levar Jesus para o lar, orientar a educação. Todo mundo que tem uma educação na religião, independente de qual seja, estamos aqui numa página espírita, então leve seu filho para a casa espírita. Pode achar chato, pode ser que ache chato, mas crie o hábito de levar o filho para a casa espírita. Pelo menos enquanto você pode. Depois que crescem, cada um faça a sua escolha. Mas eu tenho certeza absoluta que aquela criatura que cresce ouvindo lições de amor, de caridade, não tem como. Ainda que ela vá por caminhos obtusos, ela ainda vai menos, ela vai errar menos. Ou se ela cair, ela levanta mais rápido. Então, é papel de nós pais. É papel de nós pais e mães levar o evangelho para o lar. Fazer o evangelho no lar. Da forma que der, da forma que puder. Aquela criancinha. Eu não posso exigir meia hora de uma criança. Isso mesmo, Cláudia, mas é uma semente plantada que um dia germina. Eu não posso exigir de uma criança de 2, 3, 4 anos que ela fique meia hora parada no evangelho. Mas eu posso começar de pequenininho, 5 minutos. O importante é o amor, a intenção e o hábito. É educação. É educação de nós todos. O importante é firmar o hábito, levar Jesus para o lar. Levar Jesus para o lar, eu estou levando harmonia para o lar. Então, isso é papel da educação. É educação. Educar para ser pessoas melhores, educar para a empatia. Quantas vezes a gente vê as crianças se esquecem que criança. Que as pessoas acham que criança. Eu não sei o que é que acontece. Uma mãe malucas, os pais malucos. A gente está vivendo um mundo que eu fico meio confuso. Porque criança entende tudo se você explicar. Mas as pessoas não querem delegar, não querem ter trabalho. Ou eu não sei. Por exemplo, quantas vezes a gente está no supermercado, numa loja, no shopping, passa a criança, pede um brinquedo. Gente, é criança. É natural que uma criança olhe um brinquedo e queira, deseja aquele brinquedo. Ou a gente não deseja um sapato bonito na sapataria, um vestido bonito, uma roupa bonita. Quem gosta de carro, não olha um carro bonito e não olha com desejo? Deseja. A maturidade faz com que a gente saiba que se a gente não tiver dinheiro, não vai pegar aquele carro e sair andando por castelo bonito. A gente não vai pegar aquele vestido da manequim e arrastar sem pagar se você não tiver condições. A maturidade faz com que a gente consiga olhar e deixar. Uhum. Aí a criança vai e pede. Aí a mãe, às vezes, não tem condições, não é o momento de comprar aquele dinheiro, aquele presente, aquele brinquedo, não tem condições, pega e diz não. Ou então finge que não está vendo. A criança dá um show da Xuxa, se joga no chão, uai, 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 eu quero, não vai me dar. E a mãe, não, não, diz não, não, não. E a criança pensa que diz não, que é porque é ruim, que é porque a mãe é má. Não. E que seu não seja não, que seu sim seja sim. Não, porque nós não temos dinheiro no dia de hoje para fazer essa aquisição. Dói, faz vergonha. As pessoas têm vergonha de dizer que não tem dinheiro. Toda criança, baixe no nível da criança, olhe no olhinho. Não, não, hoje eu não posso comprar. Por quê? Porque você já tem. Porque hoje não saímos para comprar um presente. Avise antes. Isso é educar.
Hoje não saímos para comprar. E outra vez sairemos e compraremos. Não, hoje eu não tenho dinheiro. Não, hoje não é dia de... Percebe como é diferente de que arrastar ou ignorar e dizer não, simplesmente não. É respeito com aquela criatura, é até respeito. Porque não, eu já fiz aqui com as minhas, graças a Deus já cresceram, mas já fiz muito. Vamos olhar os brinquedos. Olha, hoje eu não tenho dinheiro para comprar brinquedos. Mas que tal olharmos os brinquedos? Porque você educa as pessoas, você olhar sem pegar, olha com os olhinhos, não se olha com as mãos, não. O que é isso? É educar. É educar. O que tal? Então eu vou, quando eu crescer, essa adolescente que eu crescer, tudo que quiser eu vou ter que ter, vou ter que dar na hora. Se eu crio uma pessoa que não sabe aceitar os nãos, um não de mim que sou mãe, que é a pessoa que mais amo, como é que essa pessoa vai reagir aos nãos da vida? Como é que será esse adolescente quando começar a vida amorosa, começar a levar os foras dos namorados, das namoradas? Como vai receber as frustrações? Eu desse estudando para esse tema mesmo, que alguns dos casos adolescentes chegam até a se suicidar, porque não sabem lidar com frustrações. Estou aqui a dizer que as pessoas que se suicidaram porque os pais educaram mal de forma alguma. Mas o que eu quero dizer é que sem limites criam pessoas difíceis de lidar, adultos difíceis de lidar, né? Adultos muito difíceis de lidar. Então, amor é dar limite. Amar é como que eu falei no começo, é não deixar que o véu do amor segue a gente para as más inclinações dos nossos filhos e que a gente consiga enxergar e ver, não, vige. Deixa eu ver, Renatinha, se eu tenho só um tempo. Pronto, eu vou dar agora eu tenho um tempo, é 8h30, né, Renata? Até Eu 8, termino um pouquinho antes. tá bom, viu? 8h20. Só vou dar Certo. a última conversinha. Tá bom, Essa viu? é de verdade, as outras também eram, mas as outras Uhum, eram do livro. E essa é uma que eu vou contar que é minha mesmo, pessoal, uhum, do que é educação. Quando eu era pequena, eu fui educada, minha mãe é muito, muito rígida, graças a Deus, muito correta. E aí eu me lembro, como hoje, eu tinha uns 3 anos, eu ganhei bicicleta. Aquelas bicicletas com rodinhas, é claro, porque eu não ia saber andar, né, na bicicleta normal. E é um gosto bravo com a minha de rodinha. E resolvi, no domingo de manhã, nunca vamos esquecer, me lembro, tinha 3 anos, viu? No domingo de manhã eu resolvi que eu ia lavar minha bicicleta. Porque até hoje, desde aquela época eu já não gostava de bicicleta. Toda desculpa para eu não montar na bicicleta, eu fazia. Eu inventei que ia lavar minha bicicleta. E aí tô eu lá, lavando minha bicicleta na porta de casa, na calçada. Naquele tempo, as crianças podiam ficar nas calçadas sem tanto problema. Quando vem 2 meninas passando pela rua, e as meninas olharam para mim, maiores do que eu, inclusive, olharam para mim e disseram: olha que menina gorda. Ah, pra quê? Ah, pra quê? A lembrança seguinte que eu tenho já era minha mãe nas costas, parecendo desenho animado. Quando ela disse que menina gorda, eu corri atrás das meninas, as meninas correram na frente, eu corri atrás das meninas. Minha mãe, vendo a confusão toda, correu atrás de mim. E a lembrança que eu tenho já era eu no ar, com minha mãe comigo no colo, porque eu fui em cima das meninas. Essa sou eu. Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu tenho um gênio ruim. E eu tive uma mãe que naquele momento não deixou que eu batesse na menina, me segurou e disse: minha filha, não pode brigar. Não se briga com as pessoas na rua. É feio, não briga, isso é coisa de bicho. Não, você não é bicho, você não briga. E aí, meu gênio ruim começou a se aparar. E se, ao contrário, minha mãe me instigasse a brigar? Vá mesmo, não seja besta, não. Quebre a cara das meninas. Como eu cresceria? Se eu já tenho inclinação, não mexo com ninguém, não, mas eu tenho uma natureza reativa. Se mexer comigo, eu precisava, mas aprendi já a reagir. Só que eu fui educada. Minha mãe observou lá, a gente assustou.
Minha mãe nova disse, eu me lembro minha mãe dizendo, papai, calma meu avô, papai, ela foi em cima das meninas, papai. Onde viu isso? Por quê? Pacata. Muito educada num lar de briga. Mas, então, eu estava mostrando. Eu nunca vi ninguém brigando, ninguém aumentando a voz. Era de mim. Mas a minha criação foi para ser pacata, para não brigar. Era Gardenia brabinha. A minha mãe teve queixa de mim, da escola, das pessoas, dos lugares onde eu ando, de ser briguenta. Quem é Marcele? Pode dar mil características, mas não aquela briguenta. Apesar do que eu falo alto, que eu falo grosso, não sou aquela briguenta. Embora a potencialidade, virei advogada, né? Para canalizar a energia. Mas canalizei para o bem. Não sou uma advogada briguenta, sou a advogada da conciliação. Muito pelo contrário, eu sou aquela, eu me tornei aquela advogada que muitas vezes eu já fui chamada para processos que não são meus, para dizer, chama a Marcele que ela concilia. Se chamar, ela concilia. Se Marcele não conciliar, ninguém mais concilia. E isso a mim é gratificante, ouvir isso. É um exemplo do que a educação pode fazer pela gente. E a gente que quer, a gente não desista dos filhos. Às vezes a gente se cansa, diuturnamente, vê uma característica no filho. Eu luto tanto com essa criatura para ver se muda. Não desistam dos seus filhos. Não desista. A educação é algo assim constante. E caso aconteça de um filho. Obrigada, Garden. Eu estou dizendo Garden. Garden, eu botei já que era Garden. Uhum. E não desistam dos seus filhos, não. Chegar no momento que o filho chegue da idade adulta, como eu falei, na infância, na adolescência, estão mais fáceis, né, de serem moldados por conta da tenridade. Mas se na vida adulta ainda, seu filho der trabalho, não souber dar pelo caminho do bem, nos resta a oração e a lembrança sós. A lembrança de que nós temos nossos guias, nossos mentores, acertei elas com o nome é Gardênia mesmo. Nossos guias, nossos mentores, bem como dos nossos filhos, dos nossos remédios. Então, assim, que uma mãe nunca desista do seu filho, que a gente não desista da missão de mãe, da missão de pai, da missão de educador. E agradecendo a vocês pela paciência, pela caridade do ouvir, da oitiva, da acolhimento. E sejam bem-vindos, caravaneiros queridos, de volta. Vocês faziam falta, estavam fazendo falta a presença de vocês. E é assim que Jesus seja sempre louvado. Passo a palavra a você, Renatinha. Que maravilha! Gratidão, gratidão, gratidão. Que maravilha! Você tocou em pontos muito importantes. Que palestra linda, né? Eu escolhi, né? Propus esse tema para você justamente porque nós estamos no mês das mães, né? Das mulheres, da mãe guerreira, da mãe trabalhadora, né? Então, é um mês muito importante, né? De muitas reflexões para todas nós, né? E uma coisa importante que você falou. Eu ouvi a Mônica Anjos, que é espiritualista, né? Ela falar o seguinte, eu gostei do que você falou sobre as crianças, né? E ela disse, quando uma criança, né, você está com visita em casa, enfim, quando uma criança derruba um copo de suco na mesa, a mãe trata logo, né? Ai, meu Deus, se fosse uma visita, né, que derrubasse um copo de suco na sua mesa, trataria de uma forma diferente. Então, tudo é questão da gente mudar o nosso olhar, né? Da gente tratar com naturalidade coisas simples do dia a dia. Exatamente, porque tanto a criança pode derrubar um suco na mesa, que é normal, como um adulto também, por acidente, pode derrubar um copo de suco na mesa. Como a questão da alimentação. Isso. Quando alguém, se eu chegasse aqui dizendo, Renata, tô sem tomar açúcar, tô sem comer açúcar há um mês. Aí eu diria, Marcele, parabéns. Quando é uma criança que eu tô sem dar açúcar, a gente diz, tadinho do bichinho, não pode comer açúcar. Observa que visão deturpada. Então, Verdade. é porque a criança que tem que comer
bagaceira. É claro que eu sou contra extremos, mas vê isso. Refrigerante, adulto não toma refrigerante, é Uhum. elogiado. Uma criança não toma refrigerante, o pai e a mãe é julgado como se fosse radical. Vê como a nossa. É mais ou menos isso, né? Isso. A gente tem uma visão deturpada da infância. Verdade. Né, as gerações também, né? A gente vem de uma geração que era punitiva, né? Então não se educa na força bruta, né? Se educa através do amor, do Do exemplo. exemplo e do amor, né? E outro ponto que você tocou também bastante, que foi muito interessante, foi a questão da adoção. Eu sou adotada, né? Então é importante a gente falar sobre a questão da adoção, né? A gente vê o filho como filho, né? Não importa como ele veio, mas ele é filho, né? Então é um ponto importante que você tocou, né? Que por Quando experiência se da minha vida, isto eu posso dizer que eu conheci o amor fora do meu lar, fora do meu lar, né? Claro que eu conheci o amor dos meus pais que me criaram, minha mãe e meu pai, mas, né, depois que eles faleceram, eu conheci o amor, né? Eu tive essa continuidade do amor fora do meu lar, né? Então, espírito simpático foi ex amada. exatamente, é verdade. Então, Marcele, gratidão, gratidão, gratidão. Que Que palestra agradeço. maravilhosa, tá? Que prazer estar com vocês de volta às nossas doutrinárias. Só repetindo e lembrando, toda segunda, as nossas doutrinárias presenciais às 19h30, às terças, as doutrinárias virtuais às 19h30, às quintas, o Evangelho no Lar às 19h30. E só para mostrar a vocês, nós fizemos a nossa canequinha. Olha como está bonita a nossa caneca. Quem quiser a caneca dos Caravaneiros da Manhã, tá? Ela tá R$ 40. E também temos a nossa camisa, que está custando R$ 30, tá bom? E Marcele, por favor, a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos aprendizados de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui comungando deste banquete que é a doutrina espírita. Que cada um de nós possa hoje, no repouso do seu lar, levar consigo a gratidão pelos pais que tivemos, da forma que foram, da forma que conseguiram ser, com defeitos e com as virtudes, mas que possamos ter a gratidão pela família que temos, pela família que formamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Beijo. Tchau.